Senhoras e senhores, no programa de hoje, Cafezinho vai debater as principais questões da humanidade. Eu recebo aqui no estúdio o Josemar Soares, ele é doutor em filosofia com especialização em psicologia social. Tá começando o Cafezinho A2, aqui na TV Univale. Queria agradecer a presença do senhor. O senhor está dando uma muita enobrecida nesse programa, né? Josemar Soares, diretor, e você é coach também, certo. Não é? Tem especialização em psicologia social, como eu falei aqui, é doutor em filosofia, mestre em ciência jurídica, mestre em educação também. Quanta coisa, hein? Pois então, para mim é uma grata satisfação e é também uma honra poder participar desse programa e contribuir de algum modo com alguns entendimentos, alguns aspectos que a gente possa estar refletindo aí. Ó, só vou deixar o teu telefone para contato Pode aqui, ser. É 47 96 31 20 44 ou no fixo 47 3366 5226, você faz coaching empresarial. Certo. Né? É um cara muito viajado, muito ocupado, foi muito difícil conseguir essa entrevista, mas eu estou feliz que o senhor está aqui hoje, muito obrigado. Agora vamos para nosso bate-papo. Certo. Eu quero saber primeiro como é que surgiu essa tua sede pelo conhecimento, porque você estudou muito a vida inteira. Certo. Não certo, é? É verdade. Sempre foi uma vontade sua saber sobre conhecer o ser humano, essas questões, principalmente a filosofia? Na verdade, desde muito jovem, eu sempre tive um desejo por entender as coisas, por querer também me desenvolver como pessoa. Tinha um espírito também bastante altruísta, de aprimoramento da sociedade, muito idealista, tinha a pretensão de transformar a sociedade e eu acho que isso é uma coisa positiva, mas depois eu fui vendo que a gente tem que se preparar para poder fazer isso. Eu acho que então isso foi o que deu o pontapé, de verdade foi uma coisa bastante existencial que me movia então a entender a sociedade e tentar contribuir de algum modo. E aí logo encontrei na filosofia, um modo de fazer esse processo de autoconhecimento, de entender sobre o humano, de entender sobre a sociedade e procurar ali alguns entendimentos, algumas sabedorias sobre as principais temáticas do humano, da sociedade. Quando você tinha a minha idade, você já estava com essa sede, essa ânsia, ou não? Eu tenho 20 anos agora. Certo. Como é que você lembra dessa tua fase jovem? Na verdade, você seja velho agora. Sim, com 20 anos eu já tinha uma necessidade também da questão profissional, empresarial, né? Então, no meio da faculdade, eu resolvi trabalhar numa grande empresa brasileira, enfim, um grupo, e eu trabalhei na área comercial e comecei a gostar da área empresarial, do crescimento, dessa coisa de poder produzir, fazer algo e tal, também no mundo corporativo. Mas tinha um amor pelo saber e dentro de algum tempo eu peguei e disse, olha, fiquei ali trabalhando, estudando, fazendo a faculdade, para poder pagar a faculdade, eu fazia tudo isso, né? E chegou a um ponto que mesmo vislumbrando um caminho empresarial interessante, uma caminhada muito favorecida para questões financeiras, eu disse, não, mas eu gosto de ser humano, eu gosto da formação humana e logo depois que eu terminei a faculdade, eu decidi que eu não ia continuar na carreira empresarial e eu ia para a carreira acadêmica formar pessoas e resolvi fazer, então, mestrado para poder ser professor universitário. De que maneira a filosofia contribui com a tua formação pessoal, a lidar com os teus problemas, professor? Na verdade, dia a dia, momento a momento, a gente precisa ter uma capacidade de evidência do que está acontecendo na sua vida em geral, seja com com seus objetivos, com os problemas que te batem à porta. E é necessário ter uma mente capaz de evidenciar o que está acontecendo. Porque existe, hoje ainda conversando com um executivo de uma empresa italiana que temos aqui na região, e ele dizia, Josemar, tem muita fumaça, ou seja, tem muitas coisas no nosso cotidiano, tem toda uma memética, tem toda uma produção de informações, que saber o que está acontecendo contigo internamente, as emoções, os pensamentos que vêm à mente, o quanto isso é adequado para ti,
para te poder conduzir a tua história, a tua vida. Então, a filosofia me serve muito, muito para organizar minhas ideias, para ter um pouco mais de evidência, para tentar ter uma capacidade de pensamentos mais adequados, inclusive para conseguir dialogar também de um modo mais organizado e conseguir, inclusive, evidenciar algumas coisas que não estão bem claras para mim e para outras pessoas, me ajuda muito, muito. Professor, eu não sei se isso é uma fase da minha vida, eu não sei, pode ser coisa da juventude, né? Que as pessoas falam, você é jovem, então é normal você pensar isso. Mas eu acho que o Brasil, principalmente o Brasil, né? Sim. Ele está vivendo uma fase de encaretamento. Sim. Com relação aos anos passados. Sim, que relação, principalmente com o politicamente correto? Sim. Eu quero saber de ti, o que tu acha, qual é a relação do politicamente correto com a moral? Tem relação ou não? Certo. Inclusive eu tenho feito alguns estudos até das grandes empresas americanas na formação das novas lideranças do mundo. Tem alguns estudos contemporâneos, depois posso te passar referências, sobre as grandes lideranças do mundo. Então, hoje no mundo, nas grandes escolas, Harvard e mesmo São Petersburgo, na Rússia, que é uma grande escola, qual é o grande problema? Tu forma, na verdade, pessoas que já sabem, olha, se eu passar com essas notas, com esse tipo de estágio, com esse tipo de trainee, eu chegarei a essas posições em qualquer área, na área de comunicação, enfim, nas áreas diversas, de business, o que for. Então essas pessoas chegam com 35, com 40 anos, são grandes lideranças. Mas são pessoas que chegaram ali, e os autores falam, como ovelhas. São pessoas que entendem o esquema, são politicamente corretos e chegam aos melhores lugares em termos financeiros ou de poder. Mas não chegando ali, essas pessoas, tem o poder, tem as condições. O que eu faço aqui? O que eu mudo? O que eu aprimoro? O que eu recrio? Então hoje, de fato, nós temos pessoas que entendem como é que é o sistema, se adaptam a ele e fazem esse processo e chega a um ponto que não tem mais sentido essas carreiras, porque não inovam, não transformam nada, não fazem dialética. Então hoje nós temos gerações de pessoas que sabem se adaptar e fazer bem feito dentro daquela perspectiva, mas revolucionar, aprimorar, você tem toda a razão. Nós não formamos mais pessoas assim, porque de fato as pessoas muito revolucionárias acabam sendo queimadas no sistema já no início da sua carreira. Então, e quem queima é o politicamente correto? Exatamente. Que é uma cartilha de o que ser e o que não ser. Exatamente. Então, de fato, hoje, você tem que ter uma capacidade de adaptação. Tu chega num lugar, tu começa a ser muito crítico, as pessoas já dizem, calma sai fora. Então, tu tem que ter uma capacidade de entender que o politicamente correto tem um modo, senão tu será eliminado no início já. Então, tu tem um processo de adaptação para poder ter abertura de entrar. Mas depois você tem que ter criatividade para propor. E aí você tem que entender os canais. Porque as pessoas que estão ali, tem muitas pessoas de vanguarda. Tem muitas pessoas de vanguarda que estão esperando novas ideias, que estão esperando posições diferentes. E, inclusive, outro dia eu estava vendo uma diretora, presidente de um grupo, que ela dizia, nós precisamos de dialética. Basta de gente dizendo isso mesmo, isso mesmo. Nós não temos mais dialética, não tem mais quem contrapõe nada. As pessoas te perguntam... Senso crítico. Exatamente, eles querem saber como é que o chefe pensa para falar o que o chefe fala. Então, de fato, nós temos muitas pessoas que hoje são grandes adaptados. Porque, de fato, ser um crítico não pode ser um contra. Né? E então, nesse sentido, formar uma pessoa crítica hoje passa por uma capacidade de evidenciar como é que é o sistema, como é que eu ingresso e como é que eu aprimoro. Mas eu ainda quero continuar nesse assunto da moral, porque quando a gente pensa em moral, tem a culpa. Certo. Não? Certo. A culpa não é uma consequência de você fazer algo imoral? Sim. E a culpa não é uma maneira da sociedade controlar o que as pessoas e o que deve ser feito, o que não deve ser feito? É isso? Sim, pode ser. Na verdade, o processo da culpa, e é um processo extremamente negativo em geral, né? Porque a pessoa com culpa não é criativa, a pessoa com culpa em geral se distancia, ela perde o amor próprio, perde a capacidade de autoestima e com isso perde a motivação de fazer, de construir e tudo mais. De fato, nós temos as catalogações sociais que nós vivemos num período pós-moderno que todo mundo diz, agora cada um pode fazer o que quer.
né? E eu vejo que não é bem assim, ou seja, existe de fato estereótipos bem rígidos socialmente e que são disfarçados, que não, nós aceitamos, mas não são disfarçados, e na medida que as pessoas ingressam naqueles modelos que são negados pelos grupos, enfim, pelas comunidades, aquela pessoa, ela é estimulada a uma culpa. E ao estimular a culpa, se a pessoa aceitar aquilo, se a pessoa aceitar internamente que de fato ela errou e que aquilo que ela faz é feio e que aquilo que ela faz é imoral, isso começa um processo então de negação de toda a sua capacidade intelectual. As emoções que a pessoa vai começar a ter são emoções destrutivas, né? Baixa autoestima, agressividade, e a própria psicossomática, o indivíduo acaba ficando doente em função disso, né? Ou seja, tem um efeito às vezes devastador no indivíduo. E na própria racionalidade, se tornam às vezes pessoas que vão perdendo a força ou se tornam extremamente agressivos, né? Para poder lidar com isso, ou com o tempo acabam se retirando e ficando então aonde os outros quiseram colocar, né? A culpa está bastante ligada à religião, né? Mas isso eu quero falar no segundo bloco. Mas eu ainda quero te perguntar, quer dizer, que alguém sem culpa é alguém imoral? Não. Ou é alguém livre? A liberdade é você viver sem culpa? Na verdade, num discurso mais psicanalítico, a ideia de culpa está muito ligada... Os inícios dos estudos da culpa como construção da neurose, nós temos de modo muito forte nos estudos psicanalíticos, né? E de fato... a culpa como uma condução do processo moral, religioso, enfim, é histórico, é milenar, enfim, né? Eu entendo que em alguns momentos nós precisamos nos dar conta que erramos, né? Nós erramos num diálogo dentro de casa, a gente erra na sociedade, a gente tem que se dar conta disso e, feito isso, a gente procurar reparar ou não fazer mais. Eu acho que é uma atitude mais correta, né? E para isso não precisa de culpa, precisa de evidência, precisa de critério, precisa de humildade, precisa de sabedoria e não de culpa, né? Mas, em geral, nós não sabemos fazer isso, inclusive na educação das crianças. De vez em quando, às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, sim, mas para educar um filho tem que gerar culpa, senão ele vai fazer. Não, na verdade tem que gerar evidência. Não faz assim, por causa disso, daquilo. Só que essa paciência de conduzir tudo isso não é simples. E tem que ter preparo, né, para fazer essas coisas. De fato, eu acredito que o indivíduo, para ser livre, ele tem que conseguir se dar conta desses processos negativos da culpa. Fiquem aí que ainda hoje a gente vai descobrir qual é o sentido da vida com o professor Josemar. O papo aqui está muito bom, sabia? O senhor está enobrecendo o nosso programa, muito professor. Obrigado, agradeço. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Estou recebendo aqui o Josemar Soares, ele é doutor em filosofia. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2 e hoje a gente está tendo um papo filosófico, estamos debatendo as grandes questões da humanidade com o professor Josemar Soares. Ele é doutor em filosofia com especialização em psicologia social. Professor, tô adorando, hein? É quase um prazer sexual ter o professor aqui. A gente estava falando no outro bloco sobre culpa. Certo. E já um gancho para falar de religião. Certo. Né? Porque a religião está sempre associada à culpa, a culpa está sempre associada à religião, né? Certo. Cristianismo, talvez. Pode ser. Existem em torno, pela pesquisa que eu fiz, 6 mil religiões catalogadas no mundo. Certo. Por que as pessoas precisam de uma religião? Na verdade, eu entendo que, como filósofo, existe uma lógica que é a priori, né? Então, se nós podemos pensar que Big Bang em torno de 25 bilhões de anos, a Terra tem milhões, bilhões de anos, existem lógicas que são muito maiores do que a existência humana, né? Você duraremos talvez 90, 100 anos, talvez um pouco mais por causa das tecnologias e pelo estilo de vida. Mas existe uma lógica de tempo que é muito maior que o ser humano, muito maior que o ser humano. E o ser humano, para se localizar nesse período que ele vive, ele procura fazer representações
de alguém que comande toda essa lógica, que deu início nessa lógica. Então, mesmo... Deus. E aí, claro, Empédocles vai dizer, o cavalo, se for representar quem criou o universo, ele vai representar num cavalo, a árvore na árvore. Feuerbach depois retoma isso nos gregos. Depois, na modernidade, Feuerbach vai dizer, de fato, o homem precisa representar alguém que seja superior a ele, né? E ao fazer isso, cria Deus. Os africanos fazem um tipo de representação de um deus, os vikings de outro. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio cristianismo, dominado por algumas culturas europeias, coloca o próprio Jesus Cristo, em alguns quadros é loiro, né? Uma representação, ou seja, daquelas pessoas. Nós temos uma necessidade de nos entender diante dessa totalidade. E a figura de Deus é um modo de nos dizer, olha, existe mais do que só a tua existência. Isso é inteligente. Isso é muito inteligente. Isso é também ao homem um modo de dizer, olha, procure observar que tem lógicas em você mais do que a tua consciência. Em filosofia a gente diz, o ser é mais que a consciência. O próprio ser organísmico, emoções, pensamentos, biologia, matéria orgânica, ele é mais que a nossa capacidade de consciência. Nossa capacidade de consciência é muito menor do que toda essa lógica. Nós vamos dormir e as coisas todas funcionam, né? A gente está, às vezes... cansado e tudo funciona em termos de lógica, né? Então, as religiões, no meu entendimento, fizeram um papel muito importante de orientar o homem na história diante da totalidade. Olha, tem uma lógica a priori. E agora, claro, no meio dessa tentativa de orientar o homem a desvelar o dia a dia, de se relacionar com essas lógicas que são maiores do que ele e construir a história na perspectiva política, na perspectiva econômica, essas instituições feitas por homens, em alguns momentos criam algumas regras que orientam e algumas regras que, de algum modo, podem aprisionar, até pela questão da hermenêutica. Ou seja, como é que essa regra é levada à tona? Por exemplo, o primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Eu posso fazer uma interpretação filosófica e dizer, existe uma lógica que é maior que você e que você deve respeitar. E em função disso, cuidado, porque você nas relações com o filho, com a mulher ou com a sociedade, tu negligencia essa lógica. Uma lógica orgânica, por exemplo. É uma lógica meio egoísta, não é? Eu não acho. Ame Deus sobre todas as coisas? Não, porque se tu entender Deus como uma lógica, se eu disser que Deus criou uma lógica no teu organismo, tá? Teu organismo. Negligencia essa lógica, o que vai acontecer? Você morre. Vai pro inferno? Não, morre, perde a vida. Se você, por exemplo, não, mas eu gosto de uma determinada substância. Não, mas essa substância vai deteriorar a vida. Então, quando fala Deus, está falando, na verdade, de uma lógica que mantém tudo vivo, tudo funcionando. Se a gente não entender isso, a gente antecipa a morte. Então, esse mandamento quer dizer isso. Olha, tem uma lógica que é maior que a tua consciência, que as tuas relações. Não atropela a tua vida em função de tudo isso, senão você antecipa a vida, o término da vida. Já que a gente está falando em cristianismo, o cristianismo, a família patriarcal, a tradicional, é algo, né, intocável para os cristãos. Certo. Com os tempos que a gente vive agora, as remodelações das famílias é algo que é muito discutido, né? Por exemplo, uma família que não é tradicional, que não é um pai, uma mãe, os filhos, não é aquela família de margarina. Certo. Isso pode interferir no caráter do indivíduo? Você acha que realmente que um filho que é criado por só uma mãe, ou só um pai, ou dois pais, ou duas mães, pode crescer com certas diferenciações no seu caráter? Isso interfere de alguma maneira ou não? Não. Vai interferir em opções. A grande pergunta que tem que se fazer é o seguinte: essa pessoa que é responsável por essa criança é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteligente? É um adulto que consegue resolver a vida de modo ético? Se uma criança tiver na sua relação um adulto íntegro, inteligente, que dia a dia consiga identificar, estou convivendo com isso,
A evidência do que está acontecendo é isso, eu preciso tomar aquela ação. E com isso eu vou resolvendo momento a momento a vida. Ele vai criar uma competência existencial de evidenciar a realidade e de verificar o que deve ser feito e tomar uma decisão. E depois colocar então a sua força para fazer aquilo acontecer. Se essa pessoa for um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, enfim, nessa perspectiva de educação, ela cumprirá esse papel. Agora existem os preconceitos sociais. Ou seja, se for dois homens educando a criança, ou duas mulheres, ou só a mãe, ou só o pai, essa pessoa tem que ver se ela tem condições de dar conta de toda a educação dessa criança e terão os problemas sociais lá. Né? Que a cultura vai dizer, olha, você, pois é, mas tu tem duas mães, tu tem dois pais. Aí é uma questão de orientar, vai existir alguns dilemas ali, enfim, mas a grande questão, e nesse sentido para mim é muito claro, esse adulto que está educando a criança é uma pessoa íntegra, uma pessoa que se cultiva diariamente, porque não é porque eu sou heterossexual, não é porque eu tenho casamento ali que nem a margarina, se eu não for íntegro, se eu não tiver uma harmonia nas minhas emoções, se eu não tiver uma capacidade de me relacionar adequadamente com as pessoas, se eu for uma pessoa confusa, importa se é um homem ou uma mulher, dois homens, vai ser um problema para a criança. O senhor acredita que a figura masculina está entrando em crise? E já aproveito para te perguntar se você acredita que a mulher ela já foi emancipada. Na verdade, a figura masculina está muito em crise. Eu tenho feito algumas conferências no mundo corporativo. Outro dia fiz um treinamento só para homens, né, onde a gente mostra muito isso. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, a figura feminina tem, por uma questão europeia, uma necessidade. Nós temos a Alemanha, por exemplo. Só sobrou mulheres. E elas tiveram que reconstruir a Alemanha. Então, na Europa, a mulher começa a trabalhar, a reconstruir, a fazer. E o homem, depois da Segunda Guerra Mundial, que vem um período de paz muito grande, ele não é mais estimulado a ser um guerreiro, a ser um homem forte. Nós vemos hoje as figuras masculinas completamente enfraquecidas. Né? Uma mulher, faço coaching individual de homens e mulheres. As mulheres com 21 anos são pessoas dedicadas ao trabalho, a correr, a fazer. Os homens com 21 anos ainda são os meninos. Então, a gente vê por pais e mães um estímulo à mulher ser mais forte, exigindo mais da mulher, tanto o pai como a mãe. E o menino, a mãe diz, meu filhinho, tadinho. Então, eu vejo um enfraquecimento das competências de fazer, de construir, de resolver nas figuras masculinas. E isso é muito visível, né? E, claro, a mulher sendo estimulada a resolver as suas coisas. Se o filho chega com um problema, a mãe ouve. Se a filha chega com um problema, minha filha, tá, e o que você vai fazer? É muito comum a gente ver isso. E com isso fortalece a mulher, estimula a mulher a resolver as suas coisas, dar conta das suas coisas. E com isso emancipa. Porque emancipar é o quê? É criar autonomia de inteligência, de emoções, de resolução das coisas. Nessa perspectiva, eu de fato concordo com você, você está muito bem nessa linha de raciocínio. Tem muitos livros falando sobre isso, tem muitos livros falando sobre o enfraquecimento da psicologia masculina. Estamos acabando o tempo, mas eu ainda quero te perguntar duas coisas, na verdade certo. É uma só. O amor é algo que às vezes a gente sofre em definir, não é verdade? Sim. E a vida também. Sim. A minha última pergunta para o senhor é, o que é o amor e o que é a vida, professor? Certo. O amor, na verdade, ele é classificado de muitos modos. Platão já falava lá que era o desejo, né? O Platão vai dizer que tem uma discussão com Sócrates lá, que ele vai dizer o que é amar. É querer o outro, que o outro seja feliz e tal, mas se o outro quiser ser feliz com outra pessoa, não, é comigo. Então, em geral, o amor é um egoísmo, né? E tem muitas classificações do amor, o amor a Deus, o amor à família, o amor ao filho, há tantas coisas. Mas eu fico com uma definição do Erich Fromm, do amor, que o amor é uma ação. Amar é agir. Amar é agir. Em geral, quando eu observo as pessoas dizem eu te amo, significa, olha, eu tenho um sentimento por você que você tem que fazer muito por mim. Olha, eu te amo, meu filho, ou seja, me respeita, me obedece. Ou seja, quando a gente diz eu amo para alguém, é como se a gente desse para aquela pessoa um estímulo a ela ser muito legal para a gente, a fazer tudo que a gente gosta, a tentar entender como é que eu quero as coisas. E amar é uma ação.
E essa ação, ela depende de algumas atitudes. Uma delas, disciplina, concentração. Como é que eu vou amar alguém se eu não me concentro naquela pessoa? Ou num trabalho, ou numa atividade. Você, por exemplo, dá para ver que ama essa atividade aqui. Você é concentrado, você é empenhado, você é dedicado àquilo. Então, amor, no meu entendimento, e para mim, o amor precisa de disciplina, porque não dá para amar um dia. Não dá para amar um minuto. Tem que amar o dia inteiro, vários dias. Tem que ter concentração naquilo que a gente ama, naquela pessoa que a gente ama, naquela atividade. E tem que ter, é claro, paciência, porque as coisas não são como a gente quer, no trabalho, nas relações. Então, amar precisa todo esse empenho, é ação. E a vida em uma frase? A vida em uma frase. Em uma frase. Em uma frase. Viver é, de fato, construir. Construir, momento a momento, um aprimoramento de si e daquilo que a gente se propõe. Eu amei esse programa, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Parabéns pela condução. Espero que os telespectadores tenham uma oportunidade que, com esse nosso bate-papo, estimule a inteligência e a viver melhor. Pensar, né? É sempre legal, né, professor? Sempre legal. E sabe o que é legal também? Acessar a nossa página no Facebook. É facebook.com/cafezinho2tv e tem todos os programas completos no youtube.com/cafezinho2. Até semana que vem. Muito obrigado, professor, pela entrevista, pelo papo, pela aula que o senhor deu aqui para mim hoje. Um tintim. Muito obrigado. Muito obrigado a você.